Se você tá cansado ou cansada de ver filmes de cachorro do tipo Marley e eu, Sempre ao Seu Lado, ou o recente Caramelo, esse vídeo é pra você. Porque hoje eu preparei uma lista com 7 filmes de cachorros diferentes. Bem diferentes. Alguns bem bizarros. Eu acho que você vai querer conhecer os filmes dessa lista. Vai por mim. Não vai rolar não. Vamos pro vídeo. E eu já vou abrir essa lista com o grande lançamento da semana, que é Bom Menino. Esse filme de terror que tem como diferencial o fato dele ser narrado a partir exclusivamente da perspectiva de um cachorro. Mas por que um filme de terror a partir da perspectiva de um cachorro? A premissa é muito boa. Sabe aquele papo do... o cachorro, o gato também, eles têm essa capacidade de ver coisas que a gente não consegue enxergar? Se você teve ou tem um pet na sua casa, eu acho que já percebeu isso. Do nada ele olha pra parede. Do nada ele olha pra um canto. Enfim, o que ele tá olhando? Não sabemos, mas ele sabe. E essa é a premissa de Bom Menino, porque conta a história de um homem que resolve se isolar na casa que foi do avô dele, ao lado do cachorro, por um motivo que você vai entender vendo o filme. Só que esse cachorro logo descobre que eles não estão sozinhos. Existe uma presença sobrenatural naquela casa e ela pode ser uma ameaça pro dono dele. E aí começa um filme de terror que é surpreendentemente bem resolvido a partir da perspectiva desse animal. Eu fico realmente, assim, dessa safra de filmes de terror narrados a partir de pontos de vistas, eu acho que esse aqui é o mais interessante porque ele é muito comprometido com o ponto de vista. Eu gosto como esse filme, ele tá toda hora atribuindo sentido à visão ou ao olhar do cãozinho. É muito intuitivo. É um filme que não fica se explicando. Você percebe que tem algo errado, você começa a perceber que esse algo errado tem um caráter mais trágico do que parecia, e é um filme que é aquele tipo de terror que poderia acontecer na nossa casa. Cheio de vultos, de sombras, televisão com chiado e assustadora. São objetos que existem na nossa casa, é um filme muito imersivo. Enfim, recomendo muito. Bom Menino chegou hoje nos cinemas e eu acho que é a melhor forma da gente abrir essa lista. O segundo filme dessa lista deu polêmica, e olha, não foi pouca polêmica não. Deu tanta polêmica que ele ficou poucos dias no cinema em cartaz. Tiraram logo ele de cartaz porque temeram o estrago que ele poderia causar. Mas é um baita de um filme, eu tô falando de Cão Branco, filme do Samuel Fuller, que conta uma história assim bizarra. Uma história de um cachorro que foi treinado pra atacar pessoas negras, por um homem racista, obviamente. Só que esse cachorro foge, ele é adotado por uma mulher, e essa mulher, percebendo a agressividade dele, resolve tentar solucionar isso e deixa o cachorro nas mãos de um treinador de cães negro, que, ao perceber o problema, tenta salvar esse cachorro, evitar que ele seja sacrificado. E aí começa uma história que é uma crítica, é uma alegoria, enfim. Não é uma fábula, mas tem esse elemento fabulesco, porque é um filme sobre o racismo enraizado na sociedade americana, é um filme sobre o racismo que é transmitido num processo, assim, que é absolutamente hostil, agressivo. O cão simboliza, sabe, esse ódio cego, esse ódio que ele tá enraizado, esse ódio que ele é meio que transmitido geração a geração. E a tentativa de evitar que esse cão siga atacando pessoas negras diz muito sobre, sabe, um olhar de transformação da sociedade americana. O filme, ele é dos anos 80, começo dos anos 80, final dos anos 70, começo dos anos 80. Ele teve um processo de produção um pouco longo. E eu acho que é um filme que, além de ser, assim, muito corajoso nessa crítica, ele é um filme impressionante visualmente. É um filme que deixa tudo em tela, sabe? É muito potente em seu comentário, enfim. Cão Branco, recomendo muito. O terceiro filme é uma pedrada. Mais uma dessa lista. Mais uma. Esse filme, ele me impactou de verdade, porque ele tem muito a dizer sobre um problema na Europa, um problema no mundo, e faz isso de forma brilhante. Eu tô falando de Deus Branco, que conta a história, e olha essa história, de uma garotinha que tinha um cachorro, ela era apaixonada pelo cachorro dela, e ela se muda pra casa do pai, é uma família divorciada, e ele mora num prédio que não permite que cachorros vira-latas
permaneçam lá. Então o pai, num ato covarde, num ato absurdo, sem que a filha soubesse, pega o cachorro e abandona o cachorro no meio da rua. E esse cachorro totalmente inocente, totalmente desprotegido, criado com muito carinho e afeto pela menina, é exposto à realidade. É uma realidade crua, é uma realidade nua, é uma realidade que vai consumindo esse cachorro e vai empurrando ele para um ambiente agressivo, de ódio, de raiva. E esse cachorro vai se transformando. Mas esse cachorro, ele queria muito reencontrar a dona. E ele começa uma revolução pelas ruas de uma cidade europeia não definida. Esse filme, ele é brilhante porque ele pega essa alegoria, a história, a jornada desse cachorro, para falar sobre vários problemas enraizados na sociedade europeia, na sociedade como um todo, na americana também, mas especificamente no contexto ali da crise dos imigrantes na Europa. Acho que todo mundo deve lembrar muito disso. Lá na Hungria, em especial, isso foi um tema que foi muito discutido, como os imigrantes foram absurdamente tratados pela mídia, por cidadãos, pela polícia, enfim. E esse filme, ele, dentro desse contexto, constrói uma história poderosa, uma história implacável, sabe, sobre inocentes transformados em vilões, em pessoas agressivas e o produto desse círculo vicioso. Em um mundo desigual, em um mundo xenofóbico, em um mundo extremamente violento, Deus Branco é um filmaço, daqueles que você não vai querer perder. O quarto filme mora no meu coração. O que eu assisti esse filme quando eu era novo, eu simplesmente adorava ele. Infelizmente, ele tá meio que sumido do streaming. É difícil você encontrar esse filme. Eu tô falando de Lua Negra, que é um filme de lobisomem fantástico, assim, trágico. É um filme que respeita a natureza trágica das histórias relacionadas a esse universo. Segue os passos de uma família que se muda pra uma casa meio isolada e, ao chegar lá, essa família descobre que o tio de um deles começa a agir de forma estranha, ele sai à noite, enfim. E algo acontece, algo está errado com esse homem, e essa família se vê numa situação muito delicada. E por que esse é um filme de cachorro? Porque o grande protagonista desse filme é o cachorro da família, que é um pastor alemão. E é um filme de lobisomem que tem um cachorro protegendo a família. Gente, eu acho que é a melhor definição de Lua Negra. Eu acho um filme maravilhoso, um filme de terror com aquele DNA dos anos 90. Tem um elemento, assim, trágico na história, mas se compromete muito com o horror. A transformação do lobisomem eu acho maravilhosa também. É um filme que meio que se perdeu no tempo, mas eu acredito que vocês vão gostar muito. E você vai ter que dar um jeito pra achar esse filme, porque ele não tá em nenhuma plataforma de streaming. Inclusive, no final, aqui na descrição, eu vou deixar onde você pode assistir todos os filmes dessa lista. Então, fiquem tranquilos. Mas esse aqui, você vai ter que desenterrar em algum canto aí, porque ele tá sumido do streaming. Por falar em filmes de cachorro que marcaram uma geração, o quinto filme da lista é Cujo. E eu acho que esse aqui todo mundo conhece. Mas se você não conhece, corre pra ver, porque ele é maravilhoso. É baseado num conto de Stephen King. E conta a história de uma família que vê o seu dócil São Bernardo ser mordido por um morcego. E ele se torna uma fera, assim, implacável. E essa família fica presa num carro à mercê desse cachorro. E o resto você já deve imaginar o que vai acontecer. É uma experiência bem tensa, é um filme bem claustrofóbico em algum nível. É aterrorizante. E eu gosto como esse filme faz essa provocação de pegar um cachorro tão dócil, que é o São Bernardo, e transformar ele num animal raivoso, furioso. E tem um subtexto interessante também aqui relacionado à família, disfuncionalidade familiar, como eles estão desprotegidos, num mundo que não costuma ser tão, assim, digamos, tolerante com famílias disfuncionais. Tem todo esse comentário aqui, bem assim no subtexto, mas o que me impressiona aqui é a maneira como o terror é desenvolvido e a atmosfera de tensão a partir de um animal que, assim, basicamente, até então no cinema sempre foi, e até pela característica dele, né, sempre foi representado nessa figura dócil, gentil. O sexto filme da lista é lindo, mas sombrio também. É do Tim Burton, ou seja,
Tô falando de Frankenweenie, que é uma releitura lúdica do conto de Frankenstein, narrada a partir da perspectiva de um garotinho que perde o seu cãozinho. Ele era cientista, ele vê Frankenstein, ele resolve trazer o cachorro de volta à vida, e ele consegue. Só que a coisa sai do controle. E esse é aquele filme, sabe, que consegue desenvolver tudo muito bem. É um filme com a assinatura do Tim Burton, ou seja, é autêntico, é expressivo. Tem uma característica gótica que eu adoro, como boa parte dos filmes dele. É um filme pra criança, é um filme pra criançada, mas em preto e branco. Pra você ver o quanto ele tá comprometido com isso. E acima de tudo, é um filme que ele consegue desenvolver a mitologia, introduzir, sabe, essa mitologia do Prometheus moderno, a coisa do Frankenstein, adaptar ela dentro de uma lógica lúdica, de uma lógica infantil, pra falar sobre vida, pra falar sobre morte, pra falar sobre a amizade entre esse cachorro, entre esse menino e o seu cachorro, enfim. Tem tudo que eu gosto num filme aqui. Frankenweenie é, assim, um filme que não pode cair no esquecimento. E nessa época de Halloween e tal, é um filme que eu acho que vale muito a sessão. E eu vou fechar a lista com um besterol que sabe lá o porquê, eu realmente não sei, não ganhou a merecida atenção. Foi detonado, inclusive, pela crítica, mas não por mim, porque eu chorei de rir vendo Ruim pra Cachorro. Filme que conta a história de um cãozinho que ele adorava o dono dele. Ele idolatrava o dono dele. Mas o dono dele era sabe, me falta um adjetivo pra usar. O cara batia nele, o cara maltratava ele, tentava abandonar ele, e ele voltava pra casa, todo bobinho. Ah, meu dono tá brincando comigo. Só que um dia, isso acontece de verdade. Ele é abandonado, e ele não consegue voltar pra casa. Mas ele queria, e na jornada ele faz amizade com outros cachorros que começam a perceber que aquela volta pra casa não deveria ser uma história de reconexão, mas uma trama de vingança contra esse dono abusivo. E, gente, é um besterol raiz, só que com cachorros. Tudo que você espera de um filme besterol do tipo Eurotrip, American Pie, enfim, As Branquelas, você vai encontrar em Ruim pra Cachorro. Assim, eu acho hilário, eu acho que tem momentos muito engraçados. O clímax é maravilhoso, maravilhoso. Eu terminei esse filme chorando de rir. E eu sinto falta desse tipo de comédia, sabe? Comprometida com o absurdo, comprometida com, sabe, a falta de pudor. Por isso eu adorei Ruim pra Cachorro e eu espero que vocês gostem também. Então é isso, galera. Eu quero saber agora qual é o seu filme favorito da lista. Não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e de seguir a gente aqui no Barata no Cinema, porque isso me ajuda muito. Tchau, gente.